Samuca, você vai pegar essa parte inicial, então eu acho que é bom a gente começar com o mercado, né? Para a gente ter aí as novidades, as questões que mais afligem o torcedor do Cruzeiro nesse momento. Tivemos até o momento de contratações oficializadas pelo Cruzeiro, duas, né? Matheus Cunha e Neiser Vidiarreal, que já estão treinando, inclusive, na Toca da Raposa. O Cruzeiro teve uma negociação avançada com o Vitão, aí o Internacional, por ter chegado a um acordo financeiro mais vantajoso com o Flamengo, acabou desfazendo o acordo, né? E aí o Cruzeiro ainda busca, imagino eu, um zagueiro no mercado. E agora a gente tem essa situação Gerson, né? Que é o que mais monopoliza aí o sentimento. Além de Gerson, Samuca, tem alguma notícia de algum outro nome que o Cruzeiro esteja buscando hoje? Ô Caramujo, deixa eu só começar nessa história do Inter aí. Esses dias, inclusive, uma outra pessoa me disse que, essa eu não consegui confirmar com mais de uma fonte, mas a fonte não costuma falar coisa assim que realmente não aconteceu. É que na negociação com o Inter, que tudo deu, o Inter deu a palavra ao Cruzeiro, né? E por isso o Cruzeiro saiu aí que o Inter ainda tem interesse no Japa, velho. O Cruzeiro, a diretoria atual aí, para fazer negociação com o Inter tem que ser venda, pagamento à vista e olhe lá, viu? Porque ficou muito mal, o presidente do Inter. E aí vem aquele discurso, né, que muita gente sai comprando, né? Não foi para o Inter porque o João Marcelo não quis ir. Não, não foi isso, né? Tava tendo uma negociação. Eles chegaram a fazer uma proposta para o João Marcelo, veio uma contraproposta e aí eles sumiram. E sumiram porque o Flamengo veio com aquelas outras condições lá. é, Muita gente chegou a comparar, né, as questões ali, mas o Inter ia ter o João Marcelo aí, e com essa possibilidade, né? E o que me disseram foi que, além dos 7 milhões de euros que o Cruzeiro pagaria, não seria o valor pago à vista, né? Mas chegou a se discutir ali até alguma questão de, então o João Marcelo vai por empréstimo, eh, e se o Inter não quiser, o Cruzeiro complementa com mais 3 milhões de euros, né? Então, teve essa conversa ali também nos bastidores, só que o Inter roeu a corda completamente. E, e quando o Vitão acerta tudo com o Cruzeiro, todas as bases e tudo, ele tinha sido autorizado pelo Inter, né? Que é um ponto interessante. Mas era um jogador que o Tite realmente pediu, que o Cruzeiro já monitorava há um tempo. Então, juntaram as duas coisas e o Cruzeiro tentou essa contratação. Penso que a diretoria vai buscar um zagueiro, pelo menos, porque tem a possibilidade do Jonathan, né, ter negociado aí com, com o Zenit. Mas hoje, o Caramujo, o Cruzeiro ele definiu como algumas prioridades. É importante a gente dizer que o Cruzeiro já tem o Matheus Cunha goleiro, veio do ano passado, né, do pré-contrato, o Ney Real e o Chico da Costa que chegou aí. É uma outra questão que a gente pode debater aí ao longo do programa. É uma oportunidade que o Cruzeiro encontrou aí, um jogador que agrada ao Tite, que não vamos dizer, um grande custo, tem um salário ok, né, para ser uma terceira opção, vamos dizer, para o ataque, para uma característica específica. Não seria, inclusive, o meu nome para buscar, né? Eu entendo muito esse fato da característica. Acho que o Cruzeiro precisa realmente. Em muitos jogos a gente falou sobre isso, né? Que aí entrou o Bolassi ali, mas ele não cumpriu essa função, né, de ser, um centroavante para decidir num jogo aéreo e tudo. Até me mandaram um vídeo, sei lá se essa história do Tite gostar do jogador e o Cruzeiro ter feito o movimento, se surgiu daquela vitória do Bolívar sobre o Flamengo, né? Inclusive que o Fabrício Bruno estava nesse jogo e o Chico da Costa fez 2 gols. Acho que o Bolívar venceu 2-1, né? Lá na altitude. Então, isso aí a gente fala mais para frente. Mas o Cruzeiro definiu, Caramujo, prioridades para este momento. Primeiro, né, não perder o Caio Jorge para o Flamengo. E a diretoria se manteve irredutível. O Caio Jorge, inclusive, se representou hoje, assim como todos, né, normalmente na toca, para começar aí o trabalho da pré-temporada. Então, esse foi um ponto. E aí o Cruzeiro só toparia
E eu acho engraçado, viu, o pessoal aqui da Samuca TV, é que como as narrativas vão sendo feitas, né? De uma hora para outra, o Cruzeiro passou a ser obrigado a vender um jogador do preço que os outros colocarem, né? Muita gente falou sobre isso aqui quando a gente disse: o Cruzeiro ele precifica o atleta do outro clube, mas ele não obriga ninguém a vender, né? Então, eu acho que esse atleta vale tanto. Vai no time e faz uma proposta. Aceitou, beleza. Não aceitou, fim de papo. E aí começou um discurso espalhando para tudo quanto é lado, com fake news sendo divulgada. Cara, foi assim, uma atuação aí nos últimos dias que eu fiquei acompanhando aí, eu fiquei assustado, velho. A fala lá que atribuíram ao Pedro, que loucura, velho, que foi esse movimento, né? E aí, o Cruzeiro passou a ser obrigado. Foi uma grande proposta? Foi uma grande proposta, feita pelo Flamengo. Acho que 24 milhões de euros. É, nem digo pelo Cebolinha, né? Que vai ficar sem contrato aí ao final do ano, mas 24 milhões de euros hoje no futebol brasileiro é muita grana. Teve a negociação aí do Palmeiras com o Paulinho, né? Mas foi 18 mais um complemento aí com jogadores. Então, e não sei se o Flamengo chegaria ali a 30 milhões de euros no cash, mais alguma coisa. É, eu acho uma grande proposta realmente. Em outros tempos, o Cruzeiro tinha entregado o Caio Jorge embrulhado em um papel de presente. Velho. Mas só que não é a questão agora. Velho. O Cruzeiro tem a sua dívida, que é uma dívida ainda importante, que vem sendo paga rigorosamente em dia. E o que mudou em relação a outros tempos, velho, é que o Cruzeiro hoje ele tem os aportes do Pedro Lourenço e isso já está programado há um bom tempo. Então, não vai ser essa venda que, nossa, vai transformar o Cruzeiro. Eu acho que foi um desrespeito muito grande, inclusive. E não vejo. é, a postura do Flamengo, eu acho que está ok. O Flamengo tem que tentar comprar um jogador do jeito que ele considera o melhor para ele. Agora, a narrativa que foi sendo criada por muita gente, isso aí eu achei um absurdo. O Cruzeiro não tem obrigação nenhuma de vender o jogador para o Flamengo. E o que fez a diretoria do Cruzeiro foi mostrar que é um ativo muito importante, que já teve proposta melhor, consulta que viraria proposta, né? Se o Caio topasse ser negociado com a Rússia, a proposta seria muito melhor do que isso, né? Então, ficou um monte de desinformação no ar e o Cruzeiro manteve a posição de é, aquilo de falar que jogador é inegociável, isso a gente sabe que não existe mais no futebol, né? Ninguém é inegociável, né? Então, se chegar um valor, e isso vale para qualquer atleta também do Flamengo, do Palmeiras. Não sei quem é inegociável. Se chegar um valor lá que vai ser muito alto, que o jogador vai topar e tudo, você vai caminhar para fazer uma negociação. E por isso o Cruzeiro estabeleceu ali 50 milhões de euros. Poderia ser uma composição, sim, mas desde que o jogador envolvido ou os jogadores agradassem ao Cruzeiro. E isso, Caramulho, eu conversei com algumas pessoas e a resposta foi: o Flamengo está no direito dele de, o Cebolinha vale 8 milhões de euros. Véio. Mas era o Cruzeiro, na condição de vendedor, quem está querendo comprar? O Flamengo. O Cruzeiro, na condição de vendedor, não, esse jogador não me interessa. Esse me interessa, mas a avaliação é que vale tanto. Não era. Porque senão é muito fácil você contratar um atleta, né? Não, eu vou lá num time e quero comprar o fulano de tal e eu vou mandar um, e esse outro meu aqui, ele vale 20, viu? Ô, Samuca, Então, senão o Cruzeiro ia lá no Zenit e falava: eu quero o Gerson e o Jonathan Jesus vale 50. Me dá o isso. Gerson e volta mais 10. É exatamente isso. Mais ou menos isso, Caramujo. Então, podia envolver jogador? Podia, mas desde que o Cruzeiro aprovasse, e aí a história acho que dificilmente vai para frente, porque o Flamengo ele tentou mostrar uma força, né? Eu acho que mostraria mesmo a força tirando o Caio Jorge do Cruzeiro. E para tirar, vai ter que ser com muita grana. Então, essa é uma prioridade. A outra, renovar com o Matheus Pereira. Nesta semana aí devemos ter algumas novidades quanto a isso. O staff do jogador é aguardado em Belo Horizonte. É, em termos financeiros, Caramujo, Rafa, Pedro e amigos aqui da Samuca TV, eu acho que dificilmente
Nem sei lá fora, hein? O que vai ter na mesa aí para o Pereira assinar é um contrato de pelo menos 3, máximo 5 anos. Se ele quiser 5 anos, o Cruzeiro assina imediato. Vai ter reajuste, toda renovação tem reajuste. Vai ter pagamento de luvas, porque na teoria é você contratar o atleta novamente, né? Então, mas aí depende, né? Isso precisa ficar dentro de uma equação ok, né? Então, é o que eles vão conversar aí nos próximos dias, mas eu vejo aí o Pedro Lourenço, o Tite, quando chegou, ele, nas conversas ali, né, com todo o departamento de futebol, ele falou algumas coisas de alguns pilares desse time do Cruzeiro. Aí tem o Caio Jorge, renovação de Matheus Pereira, por isso passou a ter prioridade máxima. E eu acho que vai caminhar para um final feliz, né? Não vejo também o Pereira indo para outro clube do futebol brasileiro. Tipo, se outro clube do futebol brasileiro quiser, vai ter que colocar muita grana na mesa, hein? A gente fala sobre a questão salarial e tudo. Eu não comento valores, mas o salário que o Pereira tem hoje, com a renovação, vai aumentar, né? É salário aí top, top, top de futebol brasileiro. E acho que ele merece por tudo que ele desempenha e tem um papel de importância para o Cruzeiro.